Então, meus irmãos, o tema que Deus tem me dado, o estudo de hoje, é como nós entender o chamado de Deus em nossa vida. Todo crente, toda pessoa tem um chamado de Deus. Todos nós nascemos com um chamado, porque muitas das vezes as pessoas ficam perdidas sem saber o chamado que Deus tem para a vida delas, entender para que área Jesus chamou ela. Talvez ela fique perdida em saber o que Deus me chamou para fazer, o que Deus quer comigo. Então hoje nós vamos entender isso. O primeiro tópico aqui é o chamado vem de Deus. Antes que formássemos no ventre materno, eu te conheci, e antes que saíste da madre, eu te santifiquei às nações e te dei por profeta. Jeremias capítulo 1, versículo 5 nos diz que antes que Jeremias nascesse, o Senhor já conhecia Jeremias, o Senhor já tinha um plano para a vida de Jeremias. Ou seja, o chamado ele não começa em nós. Não somos nós que falamos, não, esse chamado é para mim, essa área é para mim. É Deus que te escolhe. Antes mesmo de nós nascer, o Senhor ele tem um projeto, ele tem um chamado para a vida de cada um de nós. Deus ele vai nos capacitar para este chamado. Talvez nós olhamos e vamos dizer, eu não tenho capacidade para isso que Deus está me chamando. Eu mesmo, quando eu comecei, Deus me revelou que Ele queria me usar para a palavra. O meu chamado foi para quê? Para a palavra de Deus. E eu via em mim que eu não tinha, que não tinha capacidade, mas Deus já nos escolheu antes mesmo de nascer. Deus, Ele sabia que nós somos capazes. Se Deus nos chamou para algo, é porque Ele viu que em nós capacidade. Deus não nos chama em vão, mas Deus já nos chama com um propósito. Se você entende que você foi chamado por Deus, você não vai se sentir inútil. Nós não estamos aqui como inúteis, mas nós estamos aqui para ser usados por Deus, chamados por Deus para um propósito. Muitas vezes as pessoas podem se sentir inútil, incapacitado dentro da obra de Deus, dentro da casa de Deus, mas se Deus te colocou na presença, se Deus te colocou para fazer algo, é porque Ele viu a capacidade. Então, nós não podemos nos sentir inúteis, que nós não temos capacidade, porque o Deus a quem nos chamou é que vai nos capacitar para este chamado. Ou seja, Deus ele nos chama pelo nosso nome e Deus tem um propósito só seu. Ou seja, o chamado de Deus na nossa vida, ele é o que? Ele é pessoal. Deus, o chamado que Deus tem na minha vida não é o mesmo chamado que Deus tem na tua vida. Se Deus me chamou para agir em determinada área, é eu e Deus. O chamado de Deus na nossa vida, ele é pessoal. Cada um, Deus deu uma função para ser cumprida aqui nessa terra. Cada um tem um chamado específico, uma missão diferente. Deus, meus irmãos, Ele chama as pessoas para cumprir a vontade dEle. Deus vai chamar eu e você diariamente para estar cumprindo a missão. Todas as pessoas, a humanidade, ela tem um chamado por Deus, mas nem todas querem o chamado de Deus, nem todas querem viver a vontade de Deus. Há chamados que, igual eu falei, que é pessoal, e tem pessoas querendo pegar o chamado de outra pessoa e querendo fazer o chamado de outra pessoa. Nunca vai dar certo. Se Deus nos chamou para fazer um chamado, uma missão, nós temos que fazer a missão que Deus nos chamou. Não é pegar a missão do outro, não é querer falar bonito igual o outro, é fazer o que Deus te chamou para fazer e fazer com excelência. Não é o dom do outro, não é querer o dom de louvar do outro, é querer o que Deus nos deu. Por isso que tem pessoas que não entendem o seu chamado, ficam confusas, ficam sem saber a vontade de Deus para a sua vida. Por quê? Porque não estão escolhendo viver o chamado pessoal que Deus deu para ele. Ele já nasce dentro do teu coração. Como descobrir o chamado que Deus tem para a tua vida? No teu caminhar você vai ver algo que você faz bem. Talvez na minha caminhada eu vi algo que eu fazia bem, era o quê? Orar. Já no começo eu já percebia que Deus tinha algo comigo na oração, na palavra, em refletir, ajudar vidas. Ou seja, já nisso você já pode descobrir o teu chamado. Talvez o irmão seja bom na área do louvor, então Deus já te chamou para a área do louvor. Aí que começa a gente já entender o nosso chamado.
Antes mesmo eu não entendia meu chamado, eu queria saber qual era o chamado de Deus, para que Deus me chamou. E Deus foi me mostrando nos acontecimentos da vida, naquilo que a gente vivencia, todas as coisas, elas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados de Deus. Nada vai acontecer na nossa vida por acaso, ou seja, o chamado de Deus, ele nasce em nós, ele cresce com nós, ele caminha conosco no nosso viver, no nosso andar. O chamado de Deus vai sempre nos acompanhar. Aí já está o primeiro passo para você descobrir o chamado de Deus na sua vida. Quanto mais simples você for fazer a obra de Deus, maior vai ser usar de Deus sobre a tua vida. Quanto mais você se entregar a Deus, mais Deus vai te usar. Quanto mais você dizer, eis-me aqui, Senhor, reconhecer que você é falho, reconhecer que você é pecador, mais Deus vai te usar para você cumprir o teu chamado aqui nessa terra. O chamado de Deus na nossa vida vai trazer uma missão. Deus vai nos levar a lugares aonde você nem imaginaria estar, mas é o que? Um propósito de Deus para você cumprir o teu chamado nessa terra. Deus nos tira de lugares e nos leva a outros lugares para o quê? Para cumprir a missão de Deus. Não é só cumprir a missão de Deus dentro da igreja, não. Jesus nos pega, nos tira da igreja e nos leva para o quê? Para anunciar a palavra lá fora, porque não é só aqui dentro que nós temos essa missão, nós temos essa missão aonde, por onde nós passar, nós vai ter o quê? A missão de Deus. Aonde você estiver, o chamado de Deus vai ser visto na tua vida. As pessoas vão enxergar algo além em você. Por quê? Porque o teu chamado reflete na tua essência, no teu viver. O teu chamado vai caminhar com você por onde você passar. Então Deus nos deu uma missão aqui nessa terra, que é anunciar a palavra dele, é usar aquilo que ele nos chamou para fazer, para cumprir lá fora e tanto aqui dentro. Quanto mais Ele nos dá, mais será cobrado de nós. Quanto mais Deus te chamou para a obra, mais será cobrado de ti. Quando nós chegarmos no céu, o Senhor vai dizer para nós, eu te dei este chamado, eu te dei este dom, você tem usado este dom, você tem usado este chamado, você tem estado disposto, vai ser cobrado de nós. Quanto mais a responsabilidade que Deus te der sobre o teu chamado, maior será cobrado de ti. Deus vai cobrar de nós. O chamado não é nosso, o chamado é de quem? É de Deus. Então Deus vai cobrar aquilo que Ele nos deu. Nós somos aqui instrumentos de Deus e Deus vai cobrar de nós. Deus vai nos fortalecer em meio às dificuldades. Se nós temos dificuldade para viver o chamado de Deus na nossa vida, Jesus vai nos fortalecer. Jesus vai te fortalecer. Jesus diz na tua própria palavra para nós não temer. Nós temos que entender que Deus está conosco. Por exemplo, se Deus tem um chamado na tua vida de pregar, você vai pregar pela primeira vez. Nós temos medo, nós ficamos trêmulos, nós falamos, Senhor, o que eu vou dizer, o que eu vou falar? Mas nós entendemos que nós temos Deus ao nosso lado. Se Ele nos chamou para aquele status, se Deus nos chamou para cumprir aquele chamado, Deus vai nos fortalecer, porque assim foi na minha vida. Quando eu comecei no chamado que Deus me chamou para pregar, a primeira vez, você chega no altar, você treme, você tem dificuldade, mas aí você ganha o que? Ganha confiança que Deus está lá com você. Você vê Deus tomando direção do culto, tomando direção da palavra, e isso é entender que Deus nos fortalece. Deus vai sempre estar nos fortalecendo em meio às dificuldades que nós tiver para cumprir o chamado de Deus. Deus não te separou por acaso, mas Deus nos separou para um propósito maior. A vida vai abençoar inúmeras pessoas e a gente tem que compreender, o chamado não é nosso, o chamado é de Deus e o chamado é para abençoar vidas e transformar pessoas. O próprio chamado de Deus na nossa vida vai transformar nós mesmos. O chamado de Deus, Deus vai exigir de nós preparo. E para isso quem vai nos preparar? Deus. Deus vai nos preparar para nós cumprir o chamado. Deus vai nos dar capacitação. Se falta capacitação, Deus vai nos capacitar para a obra. Ninguém nasceu capacitado, mas nós vamos ser capacitados por Deus. Ninguém nasceu sabendo, mas vamos ser ensinados por Deus. O chamado que Deus nos deu é para nós servir.
Não é para nós ganhar fama, não é para nós ganhar status, não é para nós ganhar cargo, é para nós servir e fazer a obra de Deus, não é para nós se mostrar, porque tem muitas pessoas que estão usando o chamado de Deus para ganhar dinheiro, para ganhar fama, para ganhar riqueza. Não, Deus não chamou nós para isso, Deus nos chamou para nós servir. Como eu li aqui em Marcos 10:45, o Filho do Homem ele não veio para ser servido, mas Deus veio para servir, Deus veio para anunciar a palavra, Deus veio para fazer as boas novas aqui nessa terra. Então entendemos, meus irmãos, que o chamado de Deus aqui é para nós servir. Nós precisamos posicionar para abençoar vidas, para cumprir o propósito maior que é Jesus Cristo. A nossa missão aqui nessa terra é falar do nome de Jesus. Nós temos que diminuir cada vez mais. Ou seja, a fé ela é o principal instrumento da nossa vida. Talvez nós não estamos enxergando, mas a fé está falando que a fé está falando maior. A fé está nos levando a enxergar a algo maior. Ou seja, o chamado de Deus vai fortalecer a nossa fé diariamente, porque a fé, como o irmão acabou de ler, a fé é a certeza das coisas que nós esperamos, a convicção dos fatos que nós não se vê. Deus vai fortalecer a nossa fé. Nós vamos estar no meio de uma caminhada que muitos de nós vamos enfrentar dificuldade. Nós vamos pensar em desistir, em parar, mas a nossa fé vai falar mais alto. A nossa fé vai nos dar certeza da convicção de fatos que Deus vai fazer na nossa vida. Deus não vai nos deixar abalado em meio ao nosso chamado, em meio à nossa caminhada. Deus vai nos aumentar a nossa fé em meio às dificuldades. Deus vai nos dar coragem para seguir adiante. Quantos de nós passamos por problemas e nós vencemos eles, nós encaramos ele, por quê? Porque Deus está nos dando fé. Aqui a palavra nos está nos chamando, meus irmãos, a nós perseverar. Nós não podemos nos cansar de fazer o bem. Nós vamos receber ingratidão. No nosso chamado, no nosso dia a dia, você vai ver as pessoas te criticando, você vai ver as pessoas te julgando, você vai ver as pessoas te condenando, mas Jesus está nos chamando a nós não cansarmos de fazer o bem. O mundo quer desejar o mal, o mundo quer fazer o mal, mas Jesus está nos dizendo, não cansa, não para de fazer o bem, continua perseverando. Quem entende isso, meus irmãos, não vai desistir, não vai parar diante dos obstáculos, porque cada desafio que você vai passar, você vai entender que é parte do plano de Deus para algo maior. Quantas das vezes nós passamos por dificuldade, mas essas dificuldades vai estar o quê? Vai estar nos ensinando algo. Nós passamos por desertos, passamos por dificuldade para quê? Para a gente aprender mais de Deus. Se nós não passarmos pelas dificuldades, nós não vamos aprender, nós não vamos ganhar conhecimento.